E bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos, sem mais demora, para abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo de número 1. Aleluia. Sabemos que grandes coisas o Senhor tem para nós, como foi cantado neste momento. Sabemos que grandes coisas o Senhor quer nos dar. Aleluia. Todos encontraram? Josué, capítulo de número 1. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por mais esse momento que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos ministrando na tua casa, Pai. Peço a Ti que neste momento não eu, mas que o Senhor venha falar com o teu povo, Pai. Que seja feita a tua vontade, Pai. Que o Senhor manifeste o teu desejo, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que os nossos corações sejam como uma terra fértil, Pai, uma terra próspera e uma terra abundante, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos, fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Senhor. Irmãos, o interessante é que quando o pastor Sérgio, nesta noite, fez a abertura deste culto, ele leu no Salmo de número 100, e logo em seguida, ele fez um comentário relatando quando o povo estava próximo a entrar na terra prometida, e que Deus animou o coração do povo naquele momento, e verdadeiramente este é o momento. Aí eu pensei, verdadeiramente o Senhor quer dizer algo. Talvez não o que eu pense, mas o Senhor quer dizer algo ao coração. E quando o Senhor quer falar, é maravilhoso, porque quando o Senhor fala, Ele fala algo que é para o nosso crescimento, Ele fala algo que é para o nosso desenvolvimento, Ele fala algo que é para o nosso proveito pessoal, porque o Senhor age como um pai, e o pai quer o melhor para os seus filhos. Graças a Deus. E aí, irmãos, eu lendo essa palavra e pensei assim: o que nós poderíamos dizer com uma palavra dessa? A gente poderia dizer que é a característica de alguém que anda com Deus. Porque nós podemos dizer que Moisés andou com Deus, que Josué andou com Deus. Então nós podemos dizer que isso aqui, alguns dados que eu colhi aqui nessa leitura, são características de um homem que anda com Deus. E se este homem anda com Deus, mais ainda anda Deus com ele. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de que Deus ande conosco o tempo todo. Quando nós estamos aflitos, angustiados, amargurados, quando nós não sabemos qual é a situação, Deus está conosco para quê? Para nos aliviar.
para nos mostrar o caminho, para nos dar as diretrizes, para fazer com que nós andamos pelo caminho melhor, pelo caminho da vitória. E é isso que este homem aqui, este santo homem de Deus, por nome de Josué, fez. Andou segundo a vontade de Deus. Aí, irmãos, nós vamos escolher aqui versículo por versículo. No versículo 2, irmãos, nós vamos ver que diz assim: levanta-te. Foi uma ordem que Deus deu a Josué. Levanta-te. Irmãos, quando Deus fala levanta-te, Deus estava falando de posicionamento, de atitude. Porque Deus não iria trabalhar com um homem que não tinha um posicionamento correto na presença dele. Deus não ia trabalhar com um homem que não tivesse uma atitude na presença dele. E isso serve para todos os homens e mulheres de Deus. Deus diz: levanta-te, tome uma posição. Quando Deus diz levanta-te, é o mesmo que dizer: tome uma posição, tome uma atitude. Irmãos, porque se nós não tomarmos uma atitude na presença de Deus, Deus não pode, pela sua justiça, tomar uma atitude em relação a nós. Ele pode querer, mas a sua natureza justa não permite. Então nós temos que tomar uma atitude na presença de Deus. Em 1 Reis 19, do versículo 19 até o 21, conta uma história de um homem chamado Eliseu. A história diz que Elias veio até Eliseu e ele estava trabalhando a terra com seus bois. E Elias jogou sobre Eliseu a capa que representava ali a autoridade. A Bíblia diz que Eliseu disse a ele: deixa que eu vá até os meus pais e beije eles e me despeça. E Eliseu assim fez, com a permissão de Elias. A Bíblia continua dizendo que quando Eliseu voltou, ele matou os bois, pegou todo aquele ornamento ali, aquelas máquinas que ele utilizava para arar a terra, pôs fogo e com fogo ele cozeu ou assou a carne e fez um banquete com as pessoas. Isso fala de posicionamento, porque ele queimou toda e qualquer possibilidade de voltar atrás. Ele acabou com toda a possibilidade que ele poderia ter no meio do caminho de olhar para trás e voltar a ser um arador, um preparador da terra. Não, ele acabou com tudo. Porque a partir daquele momento, o único caminho que ia ter para Eliseu era seguir Elias e fazer a vontade de Deus. Quantas vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós ficamos olhando para trás, para as possibilidades perdidas, para as possibilidades que nós imaginamos na nossa mente, quando na verdade o Senhor diz: levanta-te, posiciona-te e faz a minha vontade. Quando nós dizemos que vamos fazer a vontade do Pai, é bom que nós acabamos com toda e qualquer possibilidade de olhar para trás. Crente que olha para trás não está fazendo a obra do Senhor perfeitamente, porque ele fica dividido. A Bíblia diz que não se pode dividir entre dois senhores. Você está servindo a Deus? Sirva a Deus em espírito e em verdade. Faça o melhor para Deus, porque este é um dos pontos importantes para andar-se com Deus. Posição. Tenha posição na presença de Deus. Elimine todas as coisas do passado. Nós não podemos, irmãos, viver imaginando como era o nosso passado. Nós temos que olhar e imaginar como será o nosso futuro, o que poderemos fazer no nosso futuro, como seremos no nosso futuro, o que faremos no nosso futuro. O que passou, passou. E muitas vezes Deus nos livrou de coisas terríveis. Portanto, não devemos lembrar do passado, e sim viver o futuro. No versículo 3, 4 e 5, irmãos, Deus fala de promessas. Se nós pegarmos aqui: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Graças a Deus. Irmãos, aqui Deus mostrou a Josué quão grandiosas bênçãos ele tinha para ele, quanto poder Deus tinha para entregar na mão daquele homem.
irmãos, existem algumas coisas interessantes nisso aqui. Eu vejo em algumas situações, em determinados momentos, alguns pregadores, que Deus revela a ele alguma determinada situação na vida de A ou de B, que a pessoa fica emocionada, que a pessoa fica extasiada com as bênçãos que o Senhor diz para ele. Só que, irmãos, aqui Deus mostrou, mas Deus requer consistência na presença dele. Deus requer permanência na fidelidade. Deus requer posicionamento, porque Deus aqui falou para ele: levanta-te, e mostrou o que ele ia dar. Muitas vezes, irmãos, você ouve algum pregador, alguma pessoa sendo usada por Deus e dizendo algo para você, aí lá na frente você pensa assim: nossa Deus, aquilo ali foi tudo mentira. Não, irmãos, analise o seu posicionamento na presença de Deus, porque Deus promete. Se nós formos pegar outra passagem bíblica, Deus prometeu tudo isso aqui para uma nação que morreu no deserto, porque não andou na presença de Deus. Promessa é promessa. Cumprir está ligado a algumas situações, porque eu já disse isso aqui outra vez. Um pai, isso aconteceu comigo, meu pai na terceira série me prometeu dar uma bicicleta. Fominha igual eu não tinha de bicicleta. Fiquei doido, mas não fiquei tão doido, porque eu reprovei. A condição era passar de ano. Fiquei tão doido que reprovei. Eu não ganhei a bicicleta, irmãos. Estava condicionado. No começo do ano prometeu, no final do ano não cumpriu, porque eu não cumpri o requisito necessário para ganhar aquela bicicleta. E alguns cristãos simplesmente esquecem disso. Ah não, aquela promessa não veio de Deus, aquilo ali foi homem não sei o que, querendo me enganar, tocando no emocional. Irmãos, analise a profecia, mas analise também a sua vida. Porque Deus, Ele é justo e fiel. Deus, Ele quer te abençoar, irmãos. Deus está lá coçando para te abençoar. Mas Ele também é justo, irmãos. Ele não pode fazer nada que vai contra a natureza da justiça dEle. Aleluia. No versículo 6, Deus fala de esforço. Esforça-te. Esforça-te. Irmãos, esforço é uma coisa que todos nós temos que fazer, tanto na vida secular, quanto na vida cristã. Irmãos, esforçar como essas mulheres esforçam aqui nos Estados Unidos da América, não é brincadeira. Eu acho que quando elas chegam em casa, aquelas que têm esse tipo de trabalho, que elas veem aquele carpete grosso, elas dão vontade de enforcar o dono da casa, né? Por que ele não pôs um carpete como esse aqui? Não, ele vai lá e coloca um carpete grosso, o velho fica pesado. Ela tem que esforçar, irmãos, porque se ela não esforçar, aquilo não vai dar certo. Tem que se esforçar. Se você quer algo, viu aqui a irmã Rosiane contando o esforço que ela teve para conseguir a aprovação desse crédito. Esforço, irmão. Se olha que o primeiro vendedor lá dá o tchau para ela, ela descrença, ela está andando, como diz o pastor do B53, né, pastor? Aqui não tem tanto igual lá no Brasil, irmão. Lá tem muito e só anda cheio. Aqui tem pouco e anda vazio, né? Só que eu não sei a hora que passa. Mas amém. Irmãos, esforço. Tudo na vida requer esforço. E para caminhar com Deus não é diferente. Se você não se esforçar para andar com Deus, você vai ficar para trás. Porque Deus requer esforço. Deus requer esforço. Deus, Ele requereu muito esforço daqueles, Ele requereu muito esforço daqueles homens que andou com Ele. E uma passagem interessante é Gênesis 32, versículo 24, se não me engano, onde Jacó lutou com o anjo. Irmãos, esforço muitas vezes você tenta transferir para alguém. A Bíblia diz que Jacó, quando foi lutar com o anjo, ele passou todo o seu gado, todo o seu povo, todas as mulheres e filhos, e ficou só. Porque o esforço não era das mulheres, o esforço não era dos empregados, o esforço era de Jacó. Deus requer que você se esforce. E depois ele passar todo mundo e ficar ali, a Bíblia relata que a alva já estava
dia já estava raiando, mas ele estava ali, lutando com o anjo. E o anjo falou: me solte, porque o dia já vem raiando. Ele falou: enquanto você não me soltar, enquanto você não me entregar minha bênção, eu não te soltarei. Aí você pensa que está bom? Não, o anjo sentou a espada na juntura dele. Ele ficou todo mangueba. Não soltou. Eu não te soltarei enquanto não entregares a minha bênção. Esforçou, tortinho lá, mas está lá, grudado. Não largou do anjo. Quantas vezes, irmãos, nós por qualquer situação nós queremos abandonar o barco da igreja? Eu estava ouvindo, eu falei com a minha mãe hoje, e ela me contou uma coisa que eu fiquei triste. Uma pessoa, o pastor, levou a um culto público, um culto de ensino, uma palavra relacionada a dízimos e ofertas. E ele comentou que algumas pessoas não podem estar diante de algum trabalho e tal, porque não são fiéis. E aí, um cidadão que não é fiel, por um motivo que não me interessa, eu não sei, ficou nervoso e chegou no pastor após o culto e disse que vai sair da igreja. Irmãos, aonde nós vamos parar? A pessoa não pode pregar a verdade, porque o pastor não pregou para ele, eu tenho certeza disso. O pastor pregou em um culto de ensino. Só que a marretada foi bem na cabeça do rapaz. E aí ele ficou com raiva, sendo que na verdade a palavra, ela requer de você, a palavra de exortação, irmãos, ela requer de você uma reflexão. Porque Deus, Ele te exorta, não é para que você fique nervoso. Deus, Ele te exorta, é para que você faça uma reflexão dos caminhos que você está tomando. Deus não está exortando para dizer que Ele é o poderoso e que você não pode nada. Não, pelo contrário, Ele está te exortando para que você faça uma reflexão e analise a sua vida, conserte pontos da sua vida e ande uma caminhada saudável com o Senhor. Só que hoje em dia, se você falar algo que não vai de encontro à necessidade da pessoa, ela quer sair da igreja. Mas o pior não é isso não. O pior é que ela vai encontrar guarida em outro lugar. Porque antigamente, o pastor Neudo sabe o que eu estou dizendo, não porque ele é velho assim, com cabelos brancos, mas ele é um homem experiente. Antigamente, uma carta de referência era primordial, principalmente para o obreiro. Um obreiro não era recebido se não tivesse uma carta, não é isso, pastor? Só que hoje em dia, irmãos, o camarada está pisando na bola em algum lugar, ele chega em um outro lugar, e aquele pastor, para aumentar o seu rebanho, fala: não, irmão, o que é isso? Vem cá, está certo. As pessoas hoje em dia não estão interpretando muito bem a Bíblia, fique conosco. Aí cresce uma pessoa, que eu não vou nem dizer obreiro, cresce uma pessoa doente. Irmãos, nós temos que aprender, como ovelhas, a receber a exortação do Senhor. Porque o Senhor, quando nos exorta, é a maior prova de amor de Deus, é uma exortação. Porque o Pai repreende a quem Ele ama. Se você está recebendo repreensão, dê glória a Deus, porque o Senhor te ama. Se o Senhor está repreendendo, Ele te ama, Ele se preocupa com você, Ele quer te ver um homem e uma mulher abençoados em sua presença. Receba com amor, receba com carinho, porque o Senhor repreende aquele que ama. Aleluia. Versículo 7, interessante o versículo 7. Tão somente esforça-te. Veja bem, no 6, esforça e tem bom ânimo. 6, 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Reiterou o esforço, irmãos. Isso nos mostra que a caminhada com Deus, ela não requer esforço, ela requer muito esforço. Muito bom ânimo. Porque o ânimo aqui está falando de renovar as suas forças. O ânimo aqui está falando de renovar a sua esperança na presença de Deus. Porque se está difícil, Deus vai te dar a vitória. Quando Deus está trabalhando na sua vida, quando Deus está fazendo algo, porque aqui Deus, irmãos, para que nós possamos entender, Deus estava instruindo Josué para uma caminhada árdua e dura.
Ele sabia, como Deus, tudo o que ia se passar nesta caminhada. Ele sabia que ia ter percalços, ele sabia que ia ter dificuldades, ele sabia que ia ter canseiro e enfado. Por isso ele estava falando e reiterando sobre o esforço e sobre o bom ânimo. Irmãos, quantas vezes nós estamos caminhando no nosso dia a dia, parece que aquilo ali não vai mais acabar, aquela dificuldade, tudo trava, tudo fica difícil. Você olha e fala: Senhor, mas por que isso comigo? Primeiro que isso não é só com você. O mundo, irmãos, é de enfado e canseira, mas a vitória é para os que são filhos de Deus, para os que estão na presença de Deus. Então Deus diz para que você tenha esforço e muito bom ânimo, porque o Senhor vai te dar a vitória. Mas é necessário que você vença as lutas, que você vença o cansaço, que você vença o enfado e que você fique fiel na presença de Deus. A Bíblia nos diz em Daniel 10, conta uma passagem que Daniel estava buscando compreender algumas coisas referentes vindas do Senhor. A Bíblia diz que Daniel se colocou a orar por 21 dias. 21 dias. E quando veio a resposta, diz assim: não temas, Daniel. Desde o primeiro dia que colocaste o teu coração a falar com Deus, foram ouvidas as tuas petições. Irmãos, isso é tremendo. Desde o primeiro dia, Deus ouviu. Mas a resposta só chegou no 21º. O que Daniel teve que fazer? Esforçar, ficar na presença de Deus, orar, pedir. 15 dias, pedir. 16, pedir. 17, pedir. Esforçando. Já pensou se eu olhasse e falasse: meu Deus, Deus está me ouvindo? Às vezes Deus não quer falar comigo. Deus não quer falar comigo nesse negócio. Eu entendo que Deus não quer falar, deixa para lá. Não. A Bíblia diz que foi travada uma guerra nas regiões celestes. Diz que foi uma guerra tremenda, irmãos. Essa guerra, irmão, para que você compreenda, é entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Porque Satanás, irmãos, o diabo, o capeta, o que você quer dizer? Ele não quer te ver feliz. Ele não quer te ver na presença de Deus, porque ele sabe que você é um soldado do batalhão de Deus. Isso é uma guerra, irmãos. Você está do lado do mocinho, você está do lado do vitorioso, você está do lado do que tudo pode, só que é uma guerra. Então, irmãos, a Bíblia diz que 21 dias foram travados essa guerra, mas Deus mandou o seu arcanjo Miguel para que fosse ali e botasse um fim nessa guerra e te entregasse a vitória. E Deus faz isso por você, e Deus faz isso por mim. Deus envia o mais poderoso do seu exército para trazer a vitória até você. Mas você tem que se esforçar, você tem que estar na presença de Deus, e Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Versículo 8, irmãos. Versículo 8, aleluia. Deus faz aqui, irmãos, uma exortação que eu considero que aqui muitos têm perdido a batalha na atualidade. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Irmãos, existe hoje em dia uma classe de cristãos que é o famoso boa praça. Quem é que sabe esse ditado, boa praça? É aquele cara que ele quer se dar bem com todo mundo. Ele não quer ficar mal com ninguém. Ele quer ficar bom com o pastor Sérgio, mas ele quer ficar bom também com o rapaz lá do boteco do seu Zé. Então ele é o boa praça, irmão. Aqui ele é o cara da Bíblia, não sei o que e tal, aquela coisa toda, aquele crente fervoroso, o canelinha de fogo. Nada contra, irmão, não entendo isso não. Não estou julgando ninguém. Lá fora, ele é o outro. Ele é o da piada, ele é o mais engraçado da turma, ele é o boa praça. Quando na verdade, irmãos, a Bíblia ela é clara. Não aparte a palavra desse livro, nem dia e nem de noite. Irmãos, o crente, ninguém aqui está falando que o crente tem que ser o carrancudo do ano, ninguém aqui está falando que o crente tem que ser o ignorante do ano, ninguém aqui está falando que o crente tem que ser separado. Eu estou falando que o crente tem que ser crente em qualquer lugar. Você não precisa de ser mal educado para dizer que você é crente. Você simplesmente dá o seu testemunho de cristão.
Você pode conviver com todo mundo sendo cristão. Jesus foi em todos os lugares sendo Jesus. Nele não foi achado culpa. E ele andou com muitas pessoas que não seguiam a palavra, a lei. Você pode, irmãos. Hoje em dia o crente ele acha que ele tem que ter duas faces. Não, o crente tem que ter uma face, a face de Cristo. Ele tem que andar segundo a palavra de Cristo. Ele tem que fazer segundo a vontade de Cristo. Ele não pode ter duas faces. Ele tem que ser cristão. Irmãos, pode ficar tranquilo. Você vai conseguir se relacionar com todo mundo, com todos. Vai ser uma pessoa agradável. Você vai ser uma pessoa que vai saber entrar e chegar em qualquer lugar sendo cristão. Você não tem que ser 2, 3 pessoas, não, irmão. Seja cristão, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te justificar, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te fazer maior, sendo você mesmo. Nós temos que aprender, irmãos, a ser esse tipo de crente. Irmãos, lá em João 3,3 fala de Nicodemos. Todos nós sabemos da passagem em que Nicodemos questiona sobre o novo nascimento. É isso. Irmãos, eu vou te dar uma notícia que para uns é triste. Eu tenho certeza que para todo mundo aqui é motivo de alegria. Quando Jesus falou para Nicodemos que é necessário nascer de novo, Jesus estava falando do Espírito, da nova criatura, de ser uma nova pessoa. E eu vou te dizer que estar dentro da igreja não é certificado de novo nascimento. Não se assuste, mas é verdade. Estar dentro da igreja não é certificado de novo nascimento. Muitas pessoas estão dentro da igreja. O evangelho nunca prosperou tanto, vamos dizer, no Brasil, como tem prosperado atualmente. Mas estar dentro da igreja não é sinônimo de novo nascimento. Sinônimo de novo nascimento é ser uma nova criatura. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Novo nascimento é um novo caráter, um caráter moldado segundo a vontade de Cristo. Isto sim é prova de novo nascimento. Você ser uma pessoa que você nunca imaginou ser antes. Domingo passado o pastor aqui falou sobre Saulo, quando perdeu as vistas ali. Característica de novo nascimento. Transformação, não enxergava mais as coisas do mundo, mas sim as coisas do céu. Passa a enxergar as coisas do céu, comece a olhar com os olhos celestiais, comece a ver a vontade de Deus para a sua vida, comece a ver o que Deus quer para você, para a sua família, para os seus negócios, que você vai ver o que Deus tem para você, é grandioso. Mas enxergue com os olhos dos céus, porque Deus tem muito para você. A prova de que Deus tem muito para você é o final do versículo 8. Aleluias. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, depois de você guardar a palavra do Senhor, depois de você viver a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Ele te prosperará, te conduzirá, fará coisas maravilhosas na sua vida. Deus quer te abençoar. Deus queria ali entregar a terra prometida a Josué e aquele povo todo, porque Deus é Deus de promessa e é Deus que cumpre a palavra. Se Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Ele quer te abençoar, Ele quer te ver mais do que vencedor, mas é de acordo com esses requisitos. O versículo 9, irmãos, para terminar: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não pasmes, não pasmes com o que eu vou fazer com vocês. Não te espante com as bênçãos que eu tenho para vocês. Vocês ontem eram as pessoas sem teto e sem terra, hoje vocês terão uma terra que manda leite e mel. É isso que Deus estava dizendo ali. Vocês estavam caminhando pelo deserto, vocês vão ter uma terra que vai dar até para os estrangeiros.
Você hoje não consegue ver saída para o seu problema, mas não pasmes, nem te espantes, porque amanhã a vitória estará em tuas mãos, porque amanhã você será mais que vencedor, porque Deus, Ele tem a bênção para te entregar. Deus, Ele quer fazer muito por você. Deus, Ele quer abrir as portas para você, e Ele quer te entregar a terra que manda leite e mel. Mas Ele diz para você andar com Ele, ter posicionamento, ser fiel, andar segundo a sua palavra, esforçar-te mais, e não ficar espantado com as bênçãos. Irmãos, uma coisa é quando você espanta com uma assombração, outra coisa é quando você espanta com aquele presente, aquele carro importado com um laço vermelho no para-brisa. Existem duas formas de se espantar, irmãos. Mulher que gosta desse negócio de carro com laço vermelho, né, irmãos? Já pensou? O espanto do... Nossa, irmãos, esse ui daqui, agora eu estou pensando aqui, foi feio, viu, irmãos? Esse ui aqui, vamos consertar isso, né? Ui! Pronto. Ficou melhor, né? Porque aquele ui ficou estranho. Ficou estranho, irmãos. Mas, amém. Irmãos, quando Deus fala para você não se espantar aqui, Ele está dizendo que as bênçãos serão grandes, porque a vitória vai ser grande, porque Deus quer fazer muito por você, meu irmão. Deus quer abrir portas de trabalho. Deus quer fazer aquilo que você nunca imaginou que você seria capaz de ter. Deus quer te dar. Deus quer te dar dons. Deus quer te fazer ousado na presença dEle. Deus quer te fazer grandioso perante os seus, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim, irmãos. Eu creio nisso, porque se eu não crer nisso, não faz sentido eu estar na presença de Deus. Eu sei que Deus quer o melhor para mim. O melhor de Deus é me crescer cada dia mais na sua presença, para que eu possa compreender mais a tua palavra. O melhor de Deus é me dar discernimento para saber o que é certo e o que é errado. O melhor de Deus é abrir as portas, sim, financeiras para mim também, porque neste mundo é necessário. Mas Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus quer transformar a situação dentro do seu lar. Deus quer jogar a paz total dentro do seu lar. Deus quer trazer o seu filho chegar a uma juventude, chegar a uma idade adulta, com saúde, com caráter, com uma família formada. Deus quer fazer do seu esposo um homem abençoado. Deus quer fazer da sua esposa uma mulher abençoada. Isso tudo é para você não se espantar. Quando o homem diz que não dá, o Senhor diz que dá. Não existe a última palavra do homem, existe a última palavra de Deus. Se você esperar a última palavra de Deus, você conhecerá o impossível. Se você buscar a última palavra de Deus, você saberá que o Senhor é grandioso nos céus e na terra. É só para os que creem, irmãos. Eu quero só os que creem que se coloquem de pé e vamos orar. Uma oração de fé, uma oração de poder. Mas é só para quem crê, irmãos. Não fique inibido. Se você acha que não é possível, fique à vontade. Mas se você acha que é possível, coloque situações na presença de Deus. Se você acha que é possível, diga para Deus que você quer se esforçar, que você quer fazer mais na presença dEle, que você quer estar na presença dEle, que você quer andar de acordo com a vontade dEle. Peça para que Ele te revele a vontade dEle. Se você ainda não compreendeu, saiba que Deus é com você. Eu quero que você, irmãos, coloque situações na presença de Deus. Não fique esperando os pastores orarem. Não fique esperando ouvir qual é a palavra. Coloque a sua palavra na presença de Deus. Coloque a sua situação na presença de Deus. Use a sua fé. Estimule a sua fé. Porque, irmãos, a fé move o coração de Deus. A fé moveu o coração de Jesus em várias situações. E a fé continua movendo o coração de Deus. É pela fé. Se você crê, irmãos, ore ao Senhor. Se você necessita de uma oração específica e quer que algum pastor ore por você, venha à frente, fique à vontade. É você e Deus. Se você vier à frente, algum pastor vai orar por você. Mas se não, coloque na presença de Deus. Fale com Deus a sua situação, porque eu vou colocar a igreja na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,